vezes você queria ter uma Bíblia e não tem. E o pastor, ele tem uns contatos aí, ele consegue Bíblia. Se você conseguir comprar sua Bíblia, você tem dinheiro para comprar sua Bíblia, você procura o pastor depois. Agora, se você não conseguir, depois você procura a gente, nós vamos providenciar uma Bíblia para você. Através de oferta, vamos levantar. Eu sei que você não vai ficar sem Bíblia. Em nome de Jesus. Por quê? Porque a gente vai ler bastante a Bíblia esses dias. Nós vamos ler muito. Se você não leu a Bíblia durante essa semana, hoje você vai ler a Bíblia pela semana toda. Eita glória. Vamos lá. Apontar para a Ju. Ela falou para apontar para ela. Eu vou falar um bocadinho sobre fé, sobre oração, sobre trindade. Eita, esse tema é um mistério. E sobre Jesus Cristo, que esse é o principal fundamento da nossa fé. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos aqui em vão. Né? É o principal fundamento da nossa fé. Amém? Vamos lá, antes. Apologética. Palavra bonita, né? Apologética. Apologética é a disciplina que se dedica a defender e provar a veracidade de uma fé ou doutrina utilizando argumentos racionais e evidências para justificar as crenças religiosas. Primeiro versículo, 1 de Pedro 3,15. Abra sua Bíblia. Quem estiver de lado de alguém que não tem Bíblia, estende aí a Bíblia para a pessoa, está ali contigo. Primeira carta de Pedro 3,15. Primeira carta de Pedro 3,15. Quem tiver o irmão com dificuldade aí também, ajuda o irmão. Muitas pessoas têm a Bíblia no celular, mas nós estamos incentivando a você a ter o papel, para você virar as folhas aí, ter contato com a palavra de Deus e se aprofundar nisso. 1 de Pedro 3,15 diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor no seu coração. E está sempre preparado. Seja no trabalho, seja em qualquer lugar, você tem que estar preparado. Seja na rua, seja encontrando com alguém, está sempre preparado. Para responder a todo aquele que perguntar e pedir a razão da esperança que há em vós. Então vocês têm que estar sempre preparado. Isso é apologética, você tem sempre preparado. Mas, eu vou ler o versículo 16. Fazendo isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam algo contra vocês, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Jesus Cristo. O que é apologética? É você falar da sua fé. É você falar do que você acredita. Mas não com, olha, eu sei, você não sabe. Desculpa. Sei muito mais que você. Não. A Bíblia está falando com mansidão. Para você convencer com amor. Porque se você quer convencer alguém, você não vai falar de qualquer jeito com essa pessoa, né? Você vai ter que convencer com amor. E quem convence? O Espírito Santo de Deus. Você vai ser o quê? O canal. E esse canal tem que estar ligado com o Pai para poder fluir na vida das pessoas. Amém? Isso é apologética. Defender a nossa fé. E podem ser entendidas como uma confiança ou crença em algo ou alguém, mesmo na ausência de evidências que comprovem essa crença. Essa é a definição do dicionário. Olha só. E agora tem a nossa definição, a definição da Bíblia. Eu ia falar sobre a Bíblia, eu vou dar um spoiler aqui. Eu ia falar sobre a Bíblia, mas eu não vou falar porque domingo que vem nós temos uma palestra, um culto, uma mensagem totalmente voltada sobre a Bíblia. Então, se você quer aprender sobre a Bíblia, se ela realmente é inerrante, se ela realmente fala, tem a palavra, se ela é a palavra de Deus, você vem no domingo que vem, que vai ter uma palestra só sobre a Bíblia. Hebreus 11:1. Isso é o que diz a palavra de Deus sobre a fé. Hoje eu vou ler alguns textos e eu vou pedir para os irmãos me ajudarem. Eu vou ver os irmãos que estão com a Bíblia aí, daqui a pouco vocês vão me ajudar a ler. Vamos lá, Hebreus 11:1. A fé
é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Convicção das coisas que não se veem. Convicção. Eu tenho certeza do que eu não estou vendo. Isso é fé. Você já orou por alguma coisa com muita fé? Não sei se você já orou, já pediu a Deus alguma coisa com muita fé. Talvez você já orou pelo seu filho, talvez você já orou por alguma cura de alguém. Mas a Bíblia fala que fé é a convicção de coisas que a gente não vê. E como é que eu vou falar de fé? Eu vou usar um exemplo. Um homem de fé. Não tem como a gente falar de fé sem falar desse homem. Não tem como. A palavra fé na Bíblia, toda vez que você fala fé, ou se alguém estudou a Bíblia em algum momento, vai se remeter a esse homem. Romanos 4, de 17 a 21. E aí a gente vai ler e vai conversar um bocadinho. Romanos. Se você tiver marcar texto, aí você marca esse texto, porque esse texto é importante. Todos são, mas esse também é para fortalecer a sua fé em Cristo. Romanos 4, de 17 a 21, diz assim: Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante na qual você creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, veio a crer para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e de idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, e estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir tudo o que tinha prometido. Aleluia! Para quem não conhece a história de Abraão, é o seguinte: Abraão vivia no meio de um povo idólatra, certo? Tinha vários deuses, muitos deuses. E aí Deus chegou para Abraão e falou assim: olha, tem um negócio para te oferecer. Eu e você, uma aliança. Topa? Eu vou ser seu Deus. Só eu vou ser seu Deus. Sai do meio desse povo aí, que adora vários deuses, e faz uma aliança comigo. Faz uma aliança comigo. Deus foi ao encontro de Abraão. Provavelmente já tinha um anseio no coração dele ali de ser pai. Provavelmente tinha um anseio, porque quando Deus apareceu para Abraão, ele tinha mais ou menos 75 anos. Já estava velhinho. Deus falou: vem comigo, que eu vou fazer você o pai de nação, o pai de um grande multidão. 75 anos, ele pensou assim: como é que eu vou ser pai de multidão nessa idade? Difícil, hein? Será que eu vou adotar, né? Como é que vai ser esse negócio aí? Bebê reborn, né? Vou adotar uns bebês. O que eu vou ser? Como é que eu vou ser pai de multidão? Só que quando Deus apareceu para ele, fez essa promessa, ele não duvidou. E aí a Bíblia fala assim, o corpo amortecido, né? O corpo amortecido é o quê? Filho, já não ia mais não, já 75 anos já não tinha como fazer filho. Só que ele acreditou no que Deus disse. Fé, ele tomou posse daquilo por fé. E o tempo foi passando. O nome Abraão é pai exaltado, certo? E aí Deus aparece para Abraão, fala assim, olha, agora eu vou mudar seu nome, não é mais Abraão, agora é Abraão, pai de multidões. Levou ele para fora da tenda, mostrou o céu. Você está conseguindo contar essas estrelas? A noite devia estar linda, maravilhosa, cheia de estrelas. Ele olhou, e lindo. Então, seus filhos, vai ser igual essas estrelas, não vai dar para contar. Ele olhou para ele, olhou para Sara, acabadinha ali, né, tadinha? E falou, como que eu vou ser pai de multidão, eu e minha velha? Como? Como eu vou ser pai de multidão? Mas ele acreditou, e a Bíblia fala que ele não duvidou em seu coração. Eu não sei a sua situação, mas às vezes você olha para situações e fala, como que eu vou sair dessa situação? Não sei se você tem algum problema financeiro, algum problema de saúde, não sei quais são os seus problemas, mas às vezes você se pergunta, como eu vou sair dessa situação? Mas se Deus prometeu,
Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. Tenha fé. Abraão chegava nos lugares. Prazer. Abraão, pai de multidão. Aí o pessoal olhava, cadê a multidão? Só ele e Sara. Pai de multidão. Eu e minha mulher aqui, pai de multidão. E não duvidava, ele mudou o nome, assumiu esse nome. Onde chegava, meu nome é Abraão, sou pai de multidão. Às vezes você olha para os seus filhos, meu filho está dando tanto trabalho. Por que você já não começa a apontar para ele esse moleque vai ser bênção, em nome de Jesus? Não é ainda, tá dando trabalho, mas vai ser. Esse moleque vai ser bênção. Esse problema que eu tenho de saúde vai ser curado, e começa a se comportar como isso. Como se já tivesse acontecido. Eu sei que é difícil. Se Abraão tivesse desistido, quem seria eu para julgar? Pô, idade avançada. Eu olhando as circunstâncias ali, falo, pô, não dá, né, Deus? Deixa para lá, deixa para outro que está mais novinho. Mas Abraão olhou para si mesmo e falou, estou como um menino. Eu vou esperar, porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. E Abraão é o pai da fé. Se você quer basear sua fé em alguma coisa, em alguém, leia lá a história de Abraão. E aí, mais para frente, quando ele foi pai, glória, foi pai, recebeu. Deus fortaleceu lá na noite, então, glória a Deus, pai, bênção, pai de nação. E aí, o que aconteceu? Deus falou, olha, dá seu filho para mim. Dá seu filho para mim. Sabe isso que você estava orando, estava pedindo? Dá ele aí. Ô Deus, demorou tanto para acontecer, e agora que aconteceu, o Senhor quer que eu sacrifique meu filho? É isso mesmo? Algumas pessoas falam que ele foi sozinho, sem a Sara, porque talvez a Sara teria corrido com o Isaac para outro canal, não vai levar meu filho não. E aí ele falou para a Sara, eu vou ali, eu vou fazer um sacrifício ao Senhor. E foi 3 dias de viagem esse sacrifício, 3 dias de viagem. Ele olhando para o filho dele, falando assim, olha, esse é o filho que Deus me prometeu. E ele veio, e ele está aqui, e eu vou ter que tirar a vida do meu filho? Como assim? Não estou entendendo, Deus. Por quê? Eu pedi tanto por esse filho, o Senhor me prometeu, o Senhor foi até minha tenda e falou para mim que eu ia ter um filho que ia ser pai de nação, mas se eu vou matar ele, como é que eu vou ser pai de nação? E aí, foi andando. Provavelmente aquilo devia estar na cabeça dele ali, acabando com ele. Mas ele continuou andando. E o moleque, né, curioso, já sabia como é que funcionava mais ou menos a questão do sacrifício. Pai, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro, hein? Que a gente vai sacrificar. O pai olhava para ele. Deus vai prover. Talvez você está olhando as situações e não tem jeito, mas Deus vai prover para si. Quando chegou lá naquele lugar, que ele levantou a faca, foi agora. Deus falou, olha, não precisa sacrificar. Não precisa, eu precisava fazer isso para você entender que você confia plenamente em mim. Às vezes as situações da sua vida acontecem para você entender que você confia plenamente em Deus. Às vezes você nem sabe que você confia em Deus o tanto que você confia. Mas Deus quer aumentar a sua fé. Deus quer provar a sua fé, como a de Abraão. Então tem aí Abraão como exemplo. Eu acho que Abraão pensou, isso não está na Bíblia, tá? É Cleitons 1.2. Cleitons 1, versículo 2. Eu acho que Abraão pensou assim, eu vou sacrificar ele e Deus vai ressuscitar. Se Deus me deu, eu vou matar ele aqui. Acho que ele pensou alguma coisa do tipo, alguma coisa sobrenatural, porque ele ia sacrificar. Deus falou, não precisa. E sabe o que aconteceu? Apareceu um cordeiro agarrado no galho. E eles fizeram a oferta. E aquele cordeiro ali simboliza Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Amém? E agora vamos falar sobre os tipos de fé. Tem tipos de fé. E aí agora eu vou pedir a ajuda dos irmãos. Tá tudo bonito isso aí, né? Foi a Bíblia que fez, hein? Glória a Deus pela vida dele. Vamos lá. Quem está com Bíblia? Abílio. Tiago 2,17. Voz de trovão, hein? Nada de gaguejar. Vamos ler alto para toda a igreja ouvir. Amém? Quem mais tem Bíblia? Fernandinha gosta de ler, que a Fernandinha é top. Mateus 14,31. Vamos ler a Bíblia. Fé grande. Mateus
15, 28. Cris, Mateus 15, 28. Cadê? Quem mais? Tá todo mundo escondendo as Bíblias aí, né? Pra eu não ver, né? A irmã ali, ó, que a visitante vai ler. Qual é o seu nome, irmã? Pamela. Seja bem-vinda, Pamela. Fé abundante, Mateus 8, 10. Adrian? O Adrian já tá com Bíblia? Só foi falar? Hebreus 11, 6. Adrian vai ler em espanhol e todo mundo vai praticar o espanhol aqui. Ouvir a palavra de Deus em espanhol. Glória a Deus. E fé como um dom. Coríntios 12, de 6 a 9. Pastor, pode ler? Então vamos lá. Tiago 2,17. Quem pegou 2,17? Aí viu como tem que usar, tem que manejar mais a palavra? Já não está achando ainda. Amém. Tiago 2,17. Lê alto, Abel. Fica em pé para o pessoal ouvir a voz de trovão. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Olha só, a Bíblia está falando que existe uma fé que é morta. Existe uma fé que ela é morta. E aí Tiago é conhecido como o Provérbios do Novo Testamento. Então são muitas sobre sabedoria, pedir sabedoria para Deus e algumas coisas do tipo. E ele fala assim, olha, sua fé, se você não faz nada com ela, ela é morta. Se você não coloca a sua fé em prática, ela é morta. Será que a sua fé está morta? Será que você não tem praticado a sua fé? Será que você não tem usado na sua fé? Tem como ter uma fé morta. Segundo texto, fé pequena, Mateus 14, 31. Quem foi que pegou isso? Em pé, fica em pé, Fernandinha. Leia alto, viu? E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém. Pedro estava vendo Jesus vir sobre as águas e eu acho que deve ter sido uma cena assim maravilhosa. Eu me imagino ali num barco e a tempestade e alguém vindo andando sobre as águas e aí Jesus fala para ele, não temas que sou eu, Jesus, não precisa ficar com medo. E aí Pedrão, o ousado, né? O bicho é ousado. Manda eu ter contigo, se é você mesmo, Jesus, manda eu ir aí ter contigo. Enquanto ele estava olhando nos olhos de Jesus, se você for prestar atenção, Pedro foi o único homem nascido de homem e mulher na história que andou sobre as águas. Mas a gente só julga a parte da fé pequena, né? Mas se ele tivesse com seus olhos fixos em Jesus, ele teria andado até Jesus, estaria ali de boa, teria voltado para o barco de boa. O que aconteceu? Ele começou a olhar as ondas. Pedro era pescador, ele sabia quando o mar estava bravo. Então ele viu que o negócio ali não estava fácil. E aí ele falou, eu vou afundar. Começou a olhar as circunstâncias, o vento batia, a onda batia, ele afundou. Jesus pegou ele. Um homem que andava com Jesus, caminhou com Jesus, ele ouviu, a sua fé é pequena. Então existe uma fé morta e existe uma fé pequena. A fé que, dependendo das circunstâncias, você vai abaixo. Tá tudo bem, tô caminhando sobre as águas. Bateu um ventinho mais forte, eu afundo. Será que a sua fé tem estado assim? Depende das circunstâncias. Olha, se eu olho a minha conta no banco, tá legal a minha conta no banco, minha fé tá ok. Agora se tá no vermelho, minha fé vai abaixo. Se eu tô com saúde, tá tudo bem. Se tem alguém doente em casa, já fico meio abalado. Como é que tá a sua fé? Uma fé grande. Mateus 15, 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Aleluia. O que acontece? Essa é uma mulher cananeia. Ela foi seguindo Jesus e falou, olha, preciso de uma cura lá em casa. Preciso que o Senhor cure a minha filha. E aí Jesus falou, olha, eu vim para o meu povo. Para o povo aqui. Fica para lá. Que eu vou falar para o meu povo e você fica para lá. E aí, quando eu li esse texto, falou, Jesus foi cruel com a mulher ali, né, meu? Olha, eu vim para o meu povo. Só que a mulher foi insistente. Ela falou, Senhor, mas quando você está num banquete aí, até os cachorrinhos
come das migalhas que caem da mesa. Será que eu não posso receber a bênção? Será que eu não posso? Se humilhou e clamou, sabendo que Jesus poderia curar a filha dela. E Jesus olhou para ela e falou assim: grande é a sua fé. Pode ir, a sua filha está curada. Naquele mesmo momento, a filha dela foi curada. Uma mulher que não pertencia ali, não vivia em cultos religiosos, não vivia naquelas circunstâncias, ela teve fé que Jesus poderia curar. A filha dela, ela foi curada. Ela foi considerada uma mulher de fé grande. Fé abundante. Mateus 8:10. Essa história é do centurião, certo? O centurião foi ter com Jesus, falou: olha, meu criado tá morrendo. E ele precisa de cura. E aí Jesus: vamos? Aí o centurião olhou para ele e falou assim: não, Jesus. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Eu sou um pecador, sou falho. Mas eu conheço a sua autoridade. Eu tenho pessoas debaixo do meu comando. Quando eu falo para aquele, ele vai para lá, e ele vai, porque eu mandei. Quando eu falo que ele vem aqui, ele vem porque eu mandei. Senhor, se você disser uma palavra a respeito do meu criado, ele vai ser curado, porque eu tenho certeza no poder que você tem. E sabe o que Jesus... Uau! Israel não tem fé desse tamanho. Essa fé é abundante. Essa fé eu não vi em Israel. E na mesma hora, no mesmo momento, o criado dele foi curado. Que fé! Que fé! Eu estava lendo isso aqui e até comentei com o pessoal ali. Eu falei assim: depois, quando eu chegar em casa, eu vou ter que assistir, porque eu vou ter que falar para mim mesmo, para eu ver isso, para eu praticar essa fé. E uma coisa linda, que Deus te ajuda no seu crescimento da sua fé. Sabe como? Com provas. Essa é a parte chata. Com dificuldades, com lutas, às vezes com doenças, às vezes com dores. Mas e a sua fé? Depende do vento? Como é que está a sua fé? Tenha fé para salvação, fé salvífica. Hebreus 11:6. Quem ficou com isso? O Adrian. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que busca. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se tem um jeito de se conversar com Deus, é com fé. Se tem um jeito de se aproximar de Deus, é com fé. Não tem outro jeito. Com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa de fé para a salvação. Para a salvação da sua alma, para a sua salvação, para a salvação da sua família. E o último, fé como um dom. Coríntios 12, 6-9. 1 Coríntios. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito. Amém? Olha só, está falando dos dons. Esse texto está falando de dons, tem uma lista de dons. E no meio dessa lista de dons está o quê? Fé. A fé como um dom. Oh, glória a Deus. Eu tenho o dom da fé inabalável. Nada muda a minha fé. Paulo fala que você deve procurar os melhores dons. Dom de falar em línguas, dom de cantar, não sei, dom de pregar. Mas o dom da fé, inabalável, independente da circunstância. Independente do que aconteça na sua vida ao redor, sua fé está firmada em Cristo Jesus. Isso é um dom. Se tem alguma coisa que você tem que procurar, é o dom da fé. Então fica uma dica. Quando for orar, peça para Deus te dar mais fé. Amém? Então temos 6 tipos de fé. Fé para salvação. Você precisa, né? Falar que tem um laser aqui. Ali, ó. Fé para salvação. Então você precisa dessa fé para ser salvo. Mas os outros você consegue ver ali onde eu estou ali, naquela escala ali. Minha fé está morta, minha fé é pequena, minha fé é grande, minha fé é abundante. E eu quero ter o dom da fé.
O justo viverá pela fé. Isso aparece 4 vezes na Bíblia. Esse texto aí, Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38, todos os textos falam a mesma coisa. O justo viverá pela fé. Os judeus, quando ele queriam dar ênfase a alguma coisa, ele falava 3 vezes. Santo, santo, santo. Ou seja, o Senhor é muito santo. Entendeu? Agora, quando você vê 4 vezes, é porque você tem realmente que colocar isso na sua mente. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Você vai viver pela fé. A maioria de nós aqui somos imigrantes. E como é difícil ser imigrante se não for pela fé. Como é difícil ser imigrante se não for pela fé. Como é difícil conquistar em outro país se não for pela fé. Não é verdade? Como é difícil. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que, Paulo diz que o leitinho, dava leitinho para algumas pessoas, porque elas não tinham sabedoria para ter alimentos sólidos. Sabe o que é o leitinho? É a palavra de Deus. O leitinho é a palavra de Deus. Você pode ler coisas maravilhosas aqui na Bíblia. Tem muitas promessas. Leiam as promessas de Deus. Quando você estiver triste, vai nas promessas de Deus aí para sua vida. Tem muitas promessas. Mas o alimento sólido também é a palavra de Deus. Então dá para você ter profundidade na palavra de Deus. Dá para você aprender mais sobre a palavra de Deus. Fé é algo que nos move. Por exemplo, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu lá no Brasil, lá em São Paulo, não sei nas outras regiões do Brasil, mas tinha uma questão que a gente comprava um consórcio de uma casa. É um consórcio. Você ia no stand, negociava, pagava ali, se quem tivesse dinheiro para pagar o valor total pagava, você saía com um documento, quem não tivesse ia pagando mês a mês, mas aquele documento dizia que você já tinha uma casa. Você não estava vendo a casa ia ser construída, mas ninguém poderia dizer que você não tem a casa. Sabe o que é isso? É fé. É fé que você vai ter uma casa. E aí eu estava conversando com a Marla esse tempo, falando, Deus, eu queria tanto uma casa. E aí a gente começa a pensar como Abraão, a idade está chegando, né? A idade está chegando, os financiamentos já não são mais legais para a gente, que é mais de idade. E aí foi uma conversa ali e tal, a gente conversou e falou assim, nossa fé vai manter inabalável em Deus. A nossa fé vai manter inabalável. Se ele der a casa, glória a Deus, eu vou vir aqui testemunhar. Mas se ele não der, ele continua sendo Deus. E sabe qual foi a coisa mais linda que a gente chegou à conclusão? Que Jesus foi para o céu. E ele disse, eu estou indo e vou preparar um lugar. Eu vou preparar uma casa mais linda do que qualquer casa que pode ter nesse mundo aqui. E é lá que a gente vai morar. Aleluia! Então escute, meu irmão, escute a palavra de Deus, entre na palavra de Deus, medite na palavra de Deus dia e noite. Se você não tem lido a palavra de Deus, leia. Busque a palavra de Deus e ore. Nosso próximo tema. Se eu estiver falando muito devagar, os irmãos falam aí. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Quem ora 5 vezes por dia aqui? Pelo menos. 5 vezes por dia. Alguém ora 5 vezes por dia? Quem ora 4 vezes por dia? Não vale mentir, tá na igreja mentir também, né? 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Algumas mãos já se levantaram. 2 vezes? 1 vez? Ô, glória. Pelo menos são sinceros. Eu tava fazendo essa mensagem, aí eu falei pra Marlene, você acredita que eu vou para o trabalho? Eu ando 45 quilômetros e eu não oro para Deus abençoar minha viagem até o trabalho? A Marlene, como assim você não ora? 45 quilômetros todo dia para ir e para voltar, e eu não peço para Deus. Aí eu falei, depois eu vou ter que assistir a mensagem mesmo para eu aprender a orar mais. E oração deve ser o seu normal, o seu cotidiano. Deve ser algo comum para você fazer na sua vida. Lá no meu trabalho, eu trabalho com manutenção de equipamentos, de máquinas. E o que acontece? Eu vou tentando consertar a máquina, vou tentando.
Aí, às vezes, fica 1 dia, 2 dias com a máquina parada ali, e os técnicos do outro turno não conseguem consertar a máquina. E aí eu chego lá e eu lembro de pedir para Deus. Olha, misericórdia, estou confessando um pecado terrível aqui. Mas, enfim, aí eu chego lá e falo, Deus, eu já tentei de tudo que eu pensava ser possível. E aí? Me ajuda? E às vezes eu vou lá e mexo em alguma coisa que eu já tinha mexido. A máquina volta a funcionar. Aí o pessoal, e aí, o que foi? Eu falo assim, eu mexi. Não, mas isso aí eu também mexi. Eu falei, não sei, voltou a funcionar. Tá funcionando, tá produzindo, e glória a Deus por isso. Por que eu tô falando isso? Oração, meu irmão. Oração te conforta. Eu vou falar para você que você é uma pessoa de muita fé e você nem sabe. Se você entra no seu quarto, fecha a porta, ajoelha e entrega para Deus todas as suas dificuldades, todas as suas necessidades, você é uma pessoa de muita fé. Porque tem pessoas céticas que não acreditam que você vai entrar no seu quarto, vai fechar a porta, não tem ninguém ali, e você vai estar falando com Deus, ele vai estar te ouvindo e te consolando, e te fortalecendo e respondendo a sua oração. Ore em tempo e fora de tempo. Ore indo para o trabalho, Cleiton. Ore indo para a escola. Ore pelos seus filhos, pelas companhias deles. Ore pelos seus filhos, que meu filho seja luz por onde ele passar. Que meu filho seja bênção. Ore pelo marido, pela esposa. Ore pelos vizinhos, ore pelos amigos, ore pelo pessoal aqui da igreja. Tem pessoas aqui da igreja que estão passando por dificuldades, às vezes você nem sabe. Ore para essas pessoas. Manda uma mensagem, eu estava orando por ti. Vai fortalecer essa pessoa e talvez ela vai lembrar de orar também. Ore sem cessar. Na Bíblia, tem algumas conversas sobre oração. Uma muito famosa é a conversa de Deus com Abraão. Porque Deus apareceu a Abraão e falou assim, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Vou tacar fogo, vou queimar tudo. E Abraão falou, Ló está lá. Vai morrer. Deus, é o seguinte, e se lá, onde o Senhor vai destruir, tiver 50 pessoas que são fiéis a ti, que te servem, que andam nos caminhos. Aí Deus falou assim para ele, falou assim, olha, eu acho que eu posso poupar aquele povo. Aí eu acho que Abraão, acho que eu chutei muito alto, né? Acho que chutei alto, 50 acho que é difícil. Aí foi abaixando, a conversa é um diálogo ali, ele vai falando, vai retrucando, e aí Deus fala assim, olha, se tiver 5 lá, eu poupo aquele lugar. Chegou nessa parte. E Deus poupou a vida de Ló pela oração de Abraão. A vida de Ló, da sua família. A mulher teimosa olhou para trás, viu estátua de sal. Mas o resto foi poupado. Tem uma outra oração que é a oração de Ana. Ana orava a Deus insistentemente pedindo um filho. Ela orava a Deus insistentemente, eu quero um filho. Eu quero um filho, Senhor. Eu quero um filho. E sabe como que Deus respondeu? Por causa da sua oração, da sua insistência. Às vezes Deus não responde às suas orações porque um dia você ora por uma coisa, outro dia você pede outra, outro dia você não quer mais aquilo, outro dia você nem lembra o que você estava orando. Ana foi insistente com Deus. Ana continuou orando e pedindo. E sabe quem que Deus presenteou para ela? O maior profeta, o maior juiz, Samuel. Samuel, Deus presenteou ela com um homem de Deus, um presente realmente de Deus. Samuel foi o filho de Ana, uma mulher de oração. Uma outra pessoa que orou, sabe quem orou? Na hora do problema, Jonas. Jonas estava lá na barriga do peixe, desobediente, ou seja, você pode falar com Deus quando você está em pecado, e graças a Deus por isso. Graças a Deus porque eu posso me achegar a Ele através de Jesus Cristo quando eu estou em pecado, quando eu estou fora do caminho. Jonas tinha se desviado do que Deus tinha pedido para ele. E ele falou, Deus, me leva lá, me restaura, eu vou fazer a sua vontade. E Deus devolveu Jonas lá na praia e ele foi fazer a vontade de Deus. Ore em tempo e fora de tempo. Amém? A oração pode mudar as situações. Eu vou pedir ajuda de novo. Em segundo livro de Crônicas 7,14. Alguém pode ler? Eu vou colocar os textos aqui e os irmãos vão abrindo aí. Esse aqui eu esqueci de colocar. É segundo livro de Reis, capítulo 20. Os 3 primeiros versículos. Vamos lá. Segundo Crônicas 7,17. Quem pode ler? Alguém? Ninguém? Segundo Crônicas? A Cris vai ler. Segundo livro de Crônicas 7,17. 7,14, desculpa. 14.
E eu vou abrir em 2 Reis. Posso ler já? Pode ler, por favor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você ouviu? Você ouviu esse texto? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir a sua oração, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra, eu vou sarar a sua vida. Eu não sei qual é a sua situação, mas se você orar, Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir a sua oração através de Jesus. A oração nos capacita para enfrentar os dramas da nossa vida pessoal. Salmo 50:15. Salmo 50:15, alguém pode ler isso aí? Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da tua angústia. Eu te glorificarei. Eu te levantarei e você me glorificarás. Sabe essas pessoas que estão vivendo com ansiedade? Você deve conhecer. Pessoas que estão vivendo na ansiedade. Tudo ansiosa por muitas coisas. Olhe para essas pessoas. Se você é essa pessoa que vive com ansiedade, busque a Deus. E você vai glorificar o nome dele, porque ele vai te curar. Vai te livrar, vai curar suas emoções. A Bíblia não mente. A Bíblia está falando. Uma outra situação, essa aqui, Ezequias, o que aconteceu? Ezequias tinha 39 anos. 39 anos, ele recebeu algumas notícias ruins. A primeira, veio lá um comandante e falou assim, olha, eu vou invadir isso aqui tudo, vou destruir tudo, e não tem Deus que te livre da minha mão. O cara mandou esse recado. Não tem um Deus que te livre da minha mão. Eu acho que Ezequias foi inteligente. Ele pegou esse papelzinho com esse recado e falou, ei Deus, estão falando do Senhor, viu? Vai deixar? Vai deixar isso acontecer? Eu não deixava. Estão falando que o Senhor não consegue resolver. Quem vai me livrar? Só o Senhor mesmo para me livrar. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo naquela noite e matou 185 mil daquele exército. E o restinho que sobrou vazou, correu. Ele entregou uma situação que parecia impossível nas mãos de Deus. Orou. E Deus trouxe a resposta. Uma outra, 39 anos. Eu falo isso porque eu estou com 39 anos. Meu. Aí o Isaías chegou lá. Olha, arruma a sua casa que você vai morrer. Arruma essa bagunça aí que você vai morrer. E Isaías foi indo embora. E aí Ezequias virou para a parede. A oração move a mão de Deus. O que é isso? Eu não estou falando de eu determino, eu ordeno, eu mando, não. Ezequias se humilhou e pediu para Deus. Segundo o livro de Reis 20, eu vou ler alguns versículos aqui. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você morrerá e não vai viver, você vai morrer mesmo. Então virou Ezequias com o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. E antes que Isaías tivesse saído da parte central, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta. E disse para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Sabe o que Ezequias fez? Foi falar com Deus. Não foi para a internet, eu tô com depressão, postar lá no status lá. Não. Ele foi se humilhar perante a presença do Senhor. Senhor, eu tô novo, eu não quero morrer. Vai a Deus, leva a Deus as suas situações, mesmo que seja situação de morte. Leve até Deus as suas situações. E a oração ainda opera milagres. Quem estava lá no primeiro encontro de homens que a gente teve lá no sítio? Eu estava lá no encontro e eu recebi uma mensagem. A mensagem dizia assim, a Marli mandou uma mensagem para mim, ore pela Luana, que é a sobrinha dela, que ela tomou chumbinho tentando se matar. Essa foi a mensagem. Ore, interceda, porque ela está lá no hospital. Não tem mais jeito. Se ela sobreviver, vai viver em estado vegetativo.
né? Tá certo, não é vegetativo. E aí, a gente orou. E aí os médicos dando remédio, cuidando. E aí chega aquela notícia. Olha, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Ela vai morrer. E se sobreviver? E aí eu lembro que pedimos oração aqui na igreja, todo mundo orando em favor da Luana. Todo mundo intercedendo em favor da Luana. Todo mundo buscando pessoal no Brasil intercedendo em favor da Luana. E sabe o que aconteceu? Esses dias eu vi uma foto da Luana na casa da minha sogra, tomando um café da tarde. E postando foto, fazendo biquinho de adolescente, para a glória de Deus. Essa menina, ela não sabe ainda, mas ela vai ser muito usada para a glória de Deus. Ela vai dar o testemunho dela que ela estava lá, na morte, e foi ressuscitada. A mão de Deus ainda opera milagres, irmão. A mão de Deus ainda opera milagres. A mão de Deus ainda pode agir na sua vida. Você precisa acreditar. Você precisa se entregar. Os irmãos estão me acelerando. Agora o tema mais difícil do dia. Trindade é uma doutrina essencial na nossa regra de fé e prática, certo? Agora eu vou falar para vocês o que a Trindade não é. É mais fácil falar o que não é para depois a gente tentar entender. Lembrando, os pais da igreja tentaram durante mais de 1.500 anos explicar a Trindade. Não vai ser o Cleito que vai conseguir explicar para vocês perfeitamente aqui no culto domingo de manhã, né? Mas vamos aí. Quem sabe? Vou orar. Vamos lá. Teste de ortodoxia. Ortodoxia é uma doutrina. Eu vou carregar todos aqui para a gente correr. Vamos lá. Deus é só um. Em diversidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas ele é um. Mas ele é três. Mas ele é um. Mas ele é três. Amém? Glória a Deus por isso. Ele age na sua diversidade de formas diferentes. O que acontece? No Velho Testamento, fala sobre ter somente um Deus. E eu acredito que só tem um Deus, certo? Se você acreditar que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, você entra no politeísmo. Então não são três deuses, certo? É apenas um. Um Deus, certo? Igualdade. Deus, eles são iguais. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando a gente é criança, eu não sei se você já pensou isso, mas eu pensava que era Deus, aí abaixo de Deus tinha Jesus, e mais abaixo ainda o Espírito Santo. Coitado do Espírito Santo, é o que convence a gente do pecado, é o que convence a gente da justiça, é o que leva nossas orações a Deus, e eu estou dando menos valor para ele. E eu pensava assim quando eu era pequeno, que é uma escalinha. Mas não, eles são iguais. Quando você acha que funciona nesse nível, se você achar, tá errado. É subordinacionismo. O que é? Tem um que manda, o chefão, tem um subchefe e tem o peão da obra, que é o Espírito Santo, né, coitado? Mas não é assim. Eles são um só, iguais. E tem a diversidade. Agem de formas diferentes. Se você não acreditar nisso, você entra no... É modalismo. Eu tinha mudado, mas vou botar modismo ali, mas é modalismo. O que é modalismo? Tem pessoas que acreditam. Você já ouviu a frase Deus era um no Antigo Testamento e Deus é outro no Novo Testamento? Acho que você já ouviu isso em algum lugar. Eu já ouvi muito. E eu até pensei, no Antigo Testamento parece que Deus era mais rigoroso, e aí no Novo Testamento mais amor. Se você acredita nisso, você entra no modalismo, que você acha que Deus se apresentou como Deus, e aí depois ele se apresentou como Jesus, e como ele subiu ao céu, ele voltou como Espírito Santo. Então você acredita no modalismo, Deus vai se apresentando de formas diferentes. Então Deus não é, a Trindade não é politeísmo, a Trindade não é modalismo, e a Trindade não é subordinacionismo. Amém? Amém? Pelo menos isso vai ficar me falando na cabeça de vocês. Agora vamos lá, correr porque o pessoal está me acelerando. Deus existe eternamente como três pessoas, isso é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, eu farei para você pai de multidões, eu vou fazer você pai de uma grande nação, eu vou fazer pai de muita gente. Sabe o que ele estava pensando? Ele estava pensando já em Jesus Cristo na cruz. A cruz não foi um plano para remediar um problema que estava acontecendo. Quando Deus estava criando o mundo, ele já estava ali, Jesus, você vai para a cruz, né? Top. Então, Jesus já... Quando criou o mundo, quando Deus desacha a luz, Jesus já estava destinado a ir à cruz. Jesus já estava destinado a morrer por você. Isso não foi um plano de contenção. Isso foi planejado. Quando Deus criou o mundo,
Ele criou o mundo, aí ele fala assim, olha, Deus criou o mundo e criou o amor. Não, Deus é o amor. Você tem a definição de amor porque você conhece a Deus. Você tem a definição de justiça porque você conhece a Deus. Você tem a definição do que é certo, do que é errado, porque tem um Deus que, olha, falou que é certo, o que é errado. Por isso que você sabe o que é o amor. Porque Deus doou o seu amor para você e para mim, enquanto ele fez o mundo. Uma curiosidade. A primeira vez que foi utilizada a palavra trindade foi em 183 depois de Cristo, por um dos pais da igreja chamado Teófilo de Antioquia, na forma do grego. E o Tertuliano escreveu, que é uma coisa que a gente usa muito, Deus é só um em essência, mas coexiste em 3 pessoas distintas. Ou seja, a palavra trindade não tem na Bíblia. Mas como que a gente usa a palavra trindade se não tem na Bíblia? Não é? Como que eu uso? Aí tem alguns textos aqui, eu vou ler correndo aqui para vocês. O pessoal está me acelerando ali, eu estou ficando nervoso. Vamos lá. O que acontece? A Bíblia, a Cris vai falar domingo que vem, eu estou tentando não falar coisas que ela vai falar. Oh, Deus me ajuda. A Bíblia foi escrita em hebraico, certo? E tem algumas coisas que foram traduzidas para a gente. Eu vou ler alguns versículos com vocês, depois a gente conversa. No princípio criou Deus os céus e a terra, certo? Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, certo? Vamos lá, Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E o último texto que eu vou ler, Isaías 6, 8. Vou correr aqui. Isaías 6. Esse é um dos capítulos principais do livro de Isaías, que é o chamado de Isaías. Vamos lá, 6, 8. Diz assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? No plural. E a quem há de ir por nós? E disse, eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra Elohim, que é aqui do hebraico, que está quando Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra, está no plural. Só que, no judaísmo, é uma religião monoteísta. E por que o Elohim está no plural? Talvez eles não sabiam explicar naquela época. Porque uma coisa que você tem que entender também, que Deus foi se revelando, conforme a história foi acontecendo. Deus foi se revelando. Deus foi se revelando até chegar à revelação completa de Jesus. Talvez naquela época eles não tinham ideia de trindade. E até no Novo Testamento ali, você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas você não vê a ideia de trindade. Graças a Deus pelas pessoas que estudam. Aqui vai uma coisa. Você tem que entregar toda a sua vida para Deus. Sua alma, seu corpo, seu espírito e seu intelecto. Se você é muito inteligente, meu amigo, use isso para a glória de Deus. Use seu intelecto para a glória de Deus. E outra coisa, não tenha medo de enviar seu filho para a faculdade. Eu vi um pastor falando aí que é para proibir os filhos de ir para a faculdade. Ora, intercede, abençoa e faz assim, menino vai ser luz lá na faculdade, ele vai ser bênção. Ele vai aprender, ele vai evoluir, ele vai crescer, ele vai ser um profissional excelente para a glória de Deus. Não fique fechando o seu filho ali na redoma ali não, porque isso é mal. Nossos filhos são feitos para ir para o mundo. Para ir para o mundo, para conquistar, para abençoar por onde eles passarem. Eu não sei como meu filho vai ser, mas eu quero que ele seja bênção. Em nome de Jesus. E olha para o seu filho, que ele seja bênção, independente do que ele for fazer da vida dele, que ele seja bênção na vida das outras pessoas. E a palavra Adonai também está no plural, então seria meus senhores e não apenas meu senhor. Estranho, não. O pessoal é monoteísta e tinha uma palavra que era no plural. Certo? No Novo Testamento, eu não vou ler todos esses textos, porque senão a gente vai ficar aqui até 3 horas da tarde. Mateus 3, 16 e 17. Eu vou ler esse, que esse é top. Mateus 3, 16 e 17. E batizando Jesus, saiu logo das águas, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Então aqui, você já consegue ver. Jesus se batizando, Deus falando, e o Espírito Santo descendo como uma pomba. Ou seja, o Espírito Santo, Jesus e Deus. A Trindade. Sendo manifesta aqui, já no Novo Testamento. Efésios 4, vou ler esse aqui também, que é... Todos são importantes, se você tiver uma foto aí, depois você lê.
Você aproveita, lê bastante isso aí, que é para a glória de Deus. Efésios 4. Efésios 4. Eu vou ler aqui rapidão. Do 4 ao 6. Diz assim: há somente um corpo e um espírito, também como foste chamado numa só esperança da vossa vocação. E há somente um Senhor. Essa palavra do grego é Kyrios, que é o Senhor Jesus Cristo, certo? Uma só fé e um só batismo, e um só Deus, Pai de todos, a qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Mais uma vez, a Trindade sendo manifesta. Amém? Conclusão. Calma, irmã, calma, irmã. De todas essas leituras bíblicas, de todas as explicações, que o Pai é uma pessoa, que o Filho é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa, ainda parece que nos falta algo. Ainda parece que está faltando um... Eu ia falar elo de ligação e ficar feio, né? Eu ia falar, está faltando alguma coisa para ligar isso aí. Mas o que acontece? Se eu conseguisse explicar Deus, que Deus? Ninguém consegue explicar Deus. Ninguém consegue explicar como ele age. A gente tenta entender. Deus se revela. Mas eu não consigo explicar Deus. Eu devo confiar e acreditar e crer que ele está cuidando de mim. E acreditar que ele está no controle de tudo e de tudo. Aí tem uma imagem aqui. Essa imagem alguns dizem que é verdade, outros dizem que é uma história. Esse é Agostinho, não o Carrara lá da Grande Família, é Agostinho de Hipona. Esse homem escreveu muito sobre graça. Ele tem um chumaço de um livro assim, de mais de 1000 páginas sobre graça. Cara, excelente escritor. Ele era ateu, Deus o conquistou. Entrou na vida dele, mudou ele, usou ele para a obra dele. E esse homem estava tentando explicar a Trindade. Um homem, intelecto top. Talvez se tinha alguém que podia explicar ali a Trindade ali, talvez seria ele. E aí diz uma história, não sei se é verdade, que ele estava andando na praia e viu um menininho lá na praia, cavou um buraco e tá pegando a água do mar e tá jogando no buraco. Pega a água do mar e joga no buraco. Tá. E aí o Agostinho sentou e ficou olhando aquele moleque fazer durante alguns minutos e falou assim: o que esse moleque tá fazendo, hein? Ele falou: meu filho, o que você tá fazendo? Ele falou assim: eu tô querendo pegar toda a água do mar, toda, e jogar dentro desse buraco. Aí o Agostinho olhou para ele e falou assim: mas isso é impossível. Isso é impossível. E aí o menininho olhou nos olhos de Agostinho e falou: da mesma forma que é impossível você explicar a Trindade com essa sua cabecinha. No nosso intelecto, nós somos finitos, Deus é infinito. Nós somos frágeis, Deus é eterno. Como que a gente vai explicar a Trindade? A gente tem que acreditar que tem um Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Nós temos que acreditar que um Deus criou o mundo e nós temos que acreditar que um Jesus veio e morreu no meu lugar. Essa é a nossa parte. Confiar e acreditar. E agora eu vou correr. O último e não menos importante fundamento da nossa fé é que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo ressuscitou e que Jesus Cristo vai voltar. Esse é o fundamento principal da sua fé. Se você, a Trindade, eu tenho dúvidas. Não sei o que, eu tenho dúvida. Não tenha dúvida que Jesus morreu por você. Não tenha dúvida que ele ressuscitou. Não tenha dúvida que ele vai voltar. João 19,30, o que diz? João 19,30 diz assim: está consumado. Só que, no grego, a palavra é tetelestai. Essa palavra significa o quê? Lá naquela época tinha tipo o Serasa daquela época que as pessoas ficavam devendo, certo? Ou você ia como escravo, ou você pagava a dívida, ou você ia preso. Só tinha essas alternativas. Você se vendia com... não tenho dinheiro. Você vai ser escravo do fulano até pagar a dívida, certo? Quando você terminava de pagar a dívida, era escrito isso aí na sua conta. Tetelestai. Está pago. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele olhou para todos os pecados que você ainda vai cometer e disse: está pago. Eu morri pelos pecados de todos vocês, os que você ainda vai cometer. Ele morreu por você. Só que morrer, Buda morreu, Gandhi morreu,
Maomé morreu. Ele ressuscitou. E esse texto, os irmãos estão me acelerando, eu gostaria de ler com você, porque esse texto você precisa ouvir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abre aí rapidão para a gente. Quem tem a Bíblia, compartilha com o irmão do lado. Esse texto eu preciso ler com você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 14 ao 17. E diz assim, eu vou ler aqui. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Jesus Cristo, o qual não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e não permanecemos e ainda permanecemos nos nossos pecados. Ou seja, muitas pessoas estão dizendo que Jesus Cristo não ressuscitou. Muitas pessoas dizem que alguém foi lá à noite e roubou o corpo dele. E aí pregaram que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Só que, desculpa eu falar aqui, um monte de apóstolo que correu e deixou ele na mão quando ele estava vivo. Tudo frouxo, né? Tudo correu. Deixou ele na mão. Você acha que esses apóstolos iam morrer? Uma mentira? Todos eles morreram. Tirando o João, que morreu de idade, mas o resto todo foi ou arrancado a cabeça ou foi crucificado, porque pode me matar, mas que Jesus Cristo ressuscitou, ressuscitou, que eu vi. Ele ressuscitou, eu vi. Talvez você fale, mas o pessoal estava envolvido ali na emoção e achou que talvez viu um vislumbre ali de Jesus ressuscitado e acreditaram. Só que tem um problema. Ou um problema não, uma solução. Tinha um homem que perseguia os cristãos. Tinha um homem que queria matar. Tinha um homem que estava lá quando apedrejaram Estevão. Esse homem se chama Paulo. Ele é totalmente contra Jesus Cristo. Ele estava perseguindo Jesus Cristo. E Jesus Cristo apareceu para ele e falou assim, por que você está me perseguindo? E ele ficou cego. E ele voltou a ver. E esse homem escreveu isso que a gente está lendo aqui agora. Jesus Cristo ressuscitou. Apareceu para 500 pessoas. E depois para muitas outras que já foram para a glória. Ele falou, olha, se ele não ressuscitou, é vã minha pregação. Um homem que estava perseguindo o evangelho, agora veio o pregador do evangelho. Porque Jesus Cristo se mostrou para ele e falou assim, olha eu aqui, ressuscitado. O que estão falando aí é verdade, eu ressuscitei. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa base. Que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Acredite nisso, saia daqui com isso no seu coração. Jesus Cristo ressuscitou. E tem a parte... E ele voltará. João 14 diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu vou preparar um lugar. Eu vou. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Jesus Cristo prometeu que ia voltar. Ele vai voltar. Se a sua fé está abalada, se você entrou aqui hoje com a fé morta, eu não sei como está a sua fé, mas eu queria que você saísse daqui na convicção que Jesus Cristo morreu por você, que Jesus Cristo ressuscitou e que Jesus Cristo vai voltar. Em nome de Jesus, saia daqui acreditando nisso, que Jesus Cristo voltará. Vamos orar? Deus, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo pela sua palavra, eu te louvo porque o Senhor fala o que quer, onde quer, como o Senhor quer. Em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas aqui